Você tem potencial para a riqueza, mas trata o tempo como se fosse infinito. A oportunidade não espera. O relógio avança e você adia. Cada dia empilhado de desculpas constrói o muro que te separa da fortuna. Há força em você, mas ela dorme sob hábitos frágeis. Quem não age assiste a própria vida ser leiloada. Enquanto projeta o amanhã, perde o hoje em silêncio. Nenhuma promessa futura paga o preço da inércia presente. Maquiavel lembraria: o poder favorece quem se move. Quem hesita entrega o próprio destino ao acaso lentamente. Você sabe que poderia avançar, mas a procrastinação te seduz com conforto barato. Ela sussurra que amanhã será mais fácil, que você terá mais energia, clareza e coragem. Porém, quando o amanhã chega, repete o mesmo ciclo. O tempo cobra juros. Cada escolha adiada transforma potencial em poeira. Riqueza não é milagre, é consequência de movimento. Aos que esperam motivação para agir, a história oferece uma verdade amarga. Ninguém desperta pronto. A ação precede a confiança e não o contrário. Você deseja riqueza, mas alimenta hábitos que a sabotam. Maquiavel diria que o poder abandona quem recusa assumi-lo. O tempo transforma chance em perda e oportunidade em fantasma. A procrastinação é uma forma elegante de autossabotagem. Ela te convence de que está se preparando quando na verdade está adiando. Você organiza planos, mas não move ações. Não é perfeccionismo, é medo. Medo de falhar, medo de ser visto, medo de descobrir que precisa mudar. A riqueza cobra compromisso e desmascara ilusões. O tempo é juiz silencioso. Ele observa sem falar, mas sentencia sem piedade. Hoje, você é jovem o bastante para tentar. Amanhã, talvez não. Cada minuto gasto em distrações compra arrependimento. Há quem viva esperando o momento perfeito e morra sem tê-lo encontrado. Riqueza nasce na imperfeição executada. Você não precisa de mais tempo. Precisa de decisão. Precisa escolher entre ser espectador da própria vida ou protagonista das próprias conquistas. O medo não some, mas pode ser atravessado. O caos não desaparece, mas pode ser ordenado. Quem espera ser salvo, perde anos. Quem age, cria saída. Talvez o que te prende não seja a falta de capacidade, mas a crença de que fracassar seria definitivo. Definitivo é permanecer parado enquanto a vida se move. O mundo não recompensa intenção, recompensa ação. O tempo não espera por quem pensa, avança por quem decide. Quem não arrisca o desconforto permanece escravo do mesmo cenário. É fácil acreditar que o problema é externo, a economia, a família, as circunstâncias. Mas o obstáculo real é o ritual da hesitação. A mente que adia hoje, adia amanhã. E assim, constrói prisões internas. O poder não está lá fora, está no momento em que você escolhe começar, apesar do medo. Maquiavel diria que quem não governa sua rotina será governado pela rotina dos outros. Quem acorda sem direção, trabalha para os sonhos alheios. Quem se decide dono de si mesmo, transforma minutos em tijolos e dias em castelos. Soberania nasce do próximo passo, mesmo sem ver o caminho completo. A motivação não cai do céu, nasce da ação. É ao fazer que você acredita, não ao acreditar que você faz. O primeiro passo é a chave, o segundo é o ritmo, o terceiro é a identidade. Ação repetida cria caráter, caráter cria destino. Assim, o potencial vira patrimônio. Quantas oportunidades você já rejeitou porque exigiam esforço antes da recompensa? A riqueza não aparece no início, aparece depois da persistência. Persistência só existe quando se aceita pagar o preço antes do lucro. Quem exige retorno imediato permanece pobre. Quem honra o processo enriquece antes do dinheiro chegar. O pensamento mais destrutivo é: depois eu faço. Esse depois rouba anos. Você não precisa correr, precisa começar. Não precisa ter certeza, precisa se mover. Caminhar sem garantias vale mais que esperar por perfeição. Perfeito não começa. Humano começa e melhora. A liberdade financeira nasce do domínio interno. Quem cede aos impulsos
se torna servo de si mesmo. Quem organiza o caos interno se torna extraordinário. Resistir ao impulso constrói estrutura. Estrutura mantém riqueza. O homem que vence a si mesmo não teme o mundo. O tempo tem crueldade elegante. Não avisa quando acaba, apenas passa. Um dia você percebe que a vida não foi curta, foi desperdiçada. O arrependimento é o preço da tentativa evitada. Não espere a dor chegar para aprender o valor do agora. Nada muda até que você mude. A mente ecoa o passado e o corpo obedece. Para romper o ciclo, é preciso desafiar a si mesmo. O desconforto é a porta. Poucos atravessam. Quem atravessa, torna-se dono do próprio tempo. Dono do tempo, dono da vida. Você tem potencial para ficar rico, e essa é a verdade que incomoda. Mas potencial não paga contas. Ação paga. O tempo pergunta: você vai continuar adiando ou vai se posicionar? Ou inicia o caminho agora, ou iniciará a cobrança. E a cobrança sempre dói mais. Talvez o que te prenda não seja incapacidade, mas a crença silenciosa de que fracassar seria definitivo. Não é. Definitivo é permanecer parado enquanto a vida se move. O mundo não recompensa a intenção, recompensa a ação. O tempo não espera por quem pensa, avança por quem decide. Quem não arrisca o desconforto inicial, permanece escravo do mesmo cenário. É fácil acreditar que o problema é externo, a economia, o governo, a família, as circunstâncias. Mas o obstáculo verdadeiro é o ritual diário da hesitação. A mente que adia hoje, adia amanhã. Assim se constroem prisões invisíveis. O poder que você busca não está lá fora, está no instante em que escolhe começar apesar do medo. Maquiavel diria que quem não governa a própria rotina será governado pelas rotinas alheias. O homem que acorda sem direção reforça impérios que não são seus. O que assume controle transforma minutos em tijolos e dias em castelos. A soberania nasce do próximo passo, mesmo sob incerteza. O caminho se revela a quem caminha. Motivação não nasce antes da ação, nasce depois. Fazer cria crença. O primeiro passo é a chave, o segundo é o ritmo, o terceiro é a identidade. A ação repetida constrói caráter, e o caráter constrói destino. Sonhar abre portas, agir as atravessa. O potencial só vira patrimônio quando sai da imaginação e entra no movimento. Oportunidades exigem esforço antes de recompensa. Quem espera receber antes de pagar o preço, se condena à estagnação. Riqueza não aparece no início, aparece depois da insistência. Persistência é aceitar desconforto antes do resultado. Quem exige retorno imediato permanece pobre. Quem honra o processo enriquece antes do dinheiro chegar. O pensamento mais destrutivo é: depois eu faço. Esse depois rouba anos, sufoca ambições e fabrica arrependimento. Você não precisa correr, precisa começar. Não precisa ter certeza, precisa se mover. A perfeição paralisa, o progresso liberta. O início imperfeito é superior ao plano ideal que nunca sai do papel. Liberdade financeira não nasce do desejo por dinheiro, mas do domínio sobre si. Quem se rende ao impulso momentâneo se torna servo da própria fraqueza. Quem organiza o caos interno se torna impetuoso, disciplinado e respeitado. Resistir ao imediato cria estrutura. Estrutura sustenta vitória. O homem que domina a si não teme o mundo. O tempo tem crueldade elegante. Nunca avisa quando está acabando. Apenas passa. E um dia alguém percebe que não viveu pouco. Apenas desperdiçou demais. O arrependimento é a cobrança pela tentativa evitada. Nada dói mais do que perceber que você poderia ter vencido, mas esperou. Comece antes que o depois vire tarde demais. Nada muda até que você mude. A mente repete o passado e o corpo confirma o padrão. Para romper o ciclo, é preciso atravessar o desconforto. É na travessia que nasce a transformação. Quem atravessa se torna dono do próprio tempo. E quem controla o tempo, controla a vida. É assim que se deixa de sobreviver e começa a construir. Potencial não paga contas, ação paga. Discursos não constroem impérios, decisões constroem.
O tempo te questiona. Você vai continuar assistindo a vida passar ou vai se posicionar? Quem espera um milagre, morre esperando. Quem age, cria o milagre. O destino não se entrega a quem pede, se entrega a quem se posiciona. A procrastinação não se apresenta como inimiga, se apresenta como conforto. Uma trégua suave que cobra juros pesados. Começar não garante vitória, mas não começar garante derrota. Quem se movimenta descobre caminho. Quem espera, afunda. O fracasso mais comum não é errar, é morrer sem tentar. Você não precisa saber tudo para começar. Precisa começar para saber o suficiente. A ação ilumina o caminho que o pensamento não alcança. A certeza não vem antes, vem depois. O mundo pertence aos que aplicam, não apenas aos que sabem. Saber é potencial. Agir é poder. Poder é o que separa destino de arrependimento. Maquiavel lembraria: poder não é sorte, é posicionamento. Quem se posiciona atrai oportunidades. Quem se esconde, atrai poeira. O destino não é um desenho estático, é construção diária. Você não é vítima do tempo, mas do uso que faz dele. Cada minuto pode ser tijolo ou ruína. O que decide é a escolha que antecede o amanhecer. A mente cria justificativas elegantes para não agir. Não é o momento certo, não estou pronto. Quando tudo se alinhar, eu começo. Mas perfeição é a mentira que mantém o homem no mesmo lugar. Quando a decisão chega, o caminho nasce. A vida responde a atos, não a intenções. Quem se move cria direção. O conforto te comprou barato. Vendeu teus anos por repousos que não restauram nada. A mente que escolhe conforto eterno condena o futuro. Riqueza começa antes do dinheiro. Começa na disciplina. Dinheiro sem disciplina vira ruína. Consistência constrói o que talento sozinho não sustenta. Ser rico é antes mentalidade, depois patrimônio. Se olhar com honestidade, verá oportunidades que abandonou. Versões de si que poderiam ter florescido. Mas a culpa não serve para te punir, serve para te acordar. O passado não pode ser refeito, mas pode ser vencido. E vencer o passado é impedir que ele escreva o futuro. Ainda há tempo, pouco, mas suficiente. O mundo não se impressiona com justificativas, apenas com resultados. O tempo não registra intenções, apenas ações. Enquanto você prepara desculpas, outros preparam estrutura. Quem perde tempo, perde espaço. Quem perde espaço, desaparece do próprio destino. O silêncio do fracasso começa com um "depois eu faço". Riqueza é o prêmio pela resistência ao imediatismo. Cada vez que você escolhe disciplina em vez de impulso, constrói um tijolo invisível. Tijolo hoje, tijolo amanhã. E assim nasce o que chamam de sorte. A vida responde à entrega. Quem entrega força, recebe espaço. Quem entrega atraso, recebe arrependimento. O tempo vê tudo. O medo de tentar é natural. O medo de permanecer igual deveria ser maior. Porque ficar parado não te protege, te condena. Se você não romper o ciclo não rompe você. O futuro não invade muralhas que você não abriu. Para ter um amanhã diferente, destrua o hábito que cria o ontem. Simples, não fácil. Você nasceu para mais do que vive hoje. Essa é a verdade que incomoda. Não importa onde está, importa para onde decide ir agora. O relógio não retrocede e o mundo não desacelera. Ou você realiza o que prometeu a si mesmo, ou aceita que nunca foi promessa. Foi discurso. E discursos não constroem impérios. A procrastinação não chega como inimiga, mas como consolo. Ela oferece descanso, mas cobra futuro. Quem espera estar pronto, esquece que o tempo não avisa quando acaba. Começar não garante vitória. Não começar garante derrota. O fracasso mais comum não é cair, é nunca ter tentado. A vida não espera por quem hesita. A disciplina não aprisiona, ela liberta. Ela transforma causa em direção e intenção em resultado. O homem disciplinado pode perder batalhas, mas nunca perde o rumo. Já o homem entregue à inércia perde não só oportunidades, mas identidade. Se você não guiar a própria vida, o mundo a guiará por você, e não na direção que deseja. Maquiavel lembraria:
Poder não é dominar o mundo, é dominar a si primeiro. Quem não controla impulsos jamais controlará resultados. Riqueza sem autocontrole vira ruína. Dinheiro sem estrutura interna é desperdício. É preciso força para conquistar, mas maturidade para manter. Toda vitória é teste antes de ser recompensa. O tempo muda a tudo, menos a verdade. Quem age constrói, quem espera observa. A espera não cria destino, cria arrependimento. A vida não favorece quem aguarda clareza, favorece quem acende uma vela na escuridão e segue. Coragem não elimina medo, atravessa com ele. A travessia separa quem tenta de quem se justifica. O conforto parece seguro, mas é prisão disfarçada. Não fere o corpo, fere o futuro. Você foi feito para progresso, não para estagnação. Progresso não nasce do desejo, nasce da execução. Sonhos não se realizam como milagres, se realizam como resultado de uma insistência silenciosa que ninguém vê até a vitória aparecer. Não é o fracasso que destrói um homem, é o medo de tentar de novo. O erro não é sentença, é treinamento. Cada queda evitada por medo custa tempo, e tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Dinheiro se recupera, reputação se reconstrói, mas tempo não retorna. O preço da hesitação é sempre mais alto que o preço da coragem. Mais cedo ou mais tarde a vida perguntará: o que você fez com o tempo que teve? Essa pergunta não se responde com intenções, apenas com ações. O mundo não é cruel, é lógico. Ele devolve o que você entrega. Quem oferece força, conquista espaço. Quem oferece atraso, recebe arrependimento. O destino responde ao movimento. Existe um cansaço que não vem do esforço, mas da omissão. Cansaço de não ter ido, de não ter tentado, de não ter honrado a si mesmo. Esse cansaço não pesa no corpo, pesa na alma. A cura não está em descanso, mas em direção. O corpo descansa parado, a alma só descansa em movimento. Você está diante de dois caminhos: continuar adiando e assistir a vida te ultrapassar, ou começar e permitir que o tempo se torne aliado. Um rouba futuro, o outro constrói destino. Cada dia é um voto, ou vota na versão que você é, ou na que deseja ser. A dúvida é a fronteira. A decisão é a travessia. Se quiser prosperar, aceite perder o conforto que te mantém pequeno. Aceite caminhar enquanto outros descansam. Aceite aprender enquanto outros reclamam. Aceite arriscar enquanto outros esperam. Riqueza não é talento, é compromisso. Quem controla o hoje controla o destino. E quem controla o destino controla a própria vida. O tempo é recurso que não aceita negociação. Ele não faz acordos, não concede extensão e não devolve o que foi desperdiçado. Apenas registra. Muitos acreditam que perder tempo é leve, mas essa perda cobra peso mais tarde, quando recuperar já não é possível. O mundo pertence a quem entende isso antes de ser tarde demais. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para construir. Construir exige maturidade emocional para priorizar o que importa. Enquanto você espera coragem, a vida cobra atitude. Enquanto espera oportunidade, ela cobra preparo. Primeiro a prova, depois a porta. Se quer riqueza, aceite pagar o preço que ela exige. Não há glória sem disciplina. Maquiavel diria que fortuna favorece os audazes e abandona os indecisos. Riqueza não visita quem espera com os braços cruzados. Visita quem trabalha na própria sombra, em silêncio, sem testemunhas. O jogo se vence antes de ser visto. Quando o resultado aparece, o mundo chama de sorte. Mas você sabe, foi decisão. Se quer mudar de vida, corte o ciclo. Pare de se prometer e comece a cumprir. Pare de esperar e comece a construir. A dúvida paralisa, a decisão liberta. A vida recompensa movimento, não intenção. Você não precisa de um milagre, precisa de direção. E essa direção começa hoje, não amanhã. Se este texto te despertou, decida agir. Comente o que você vai mudar hoje. Curta o vídeo, siga o canal e ative o sininho. Não vá embora igual. Transforme intenção em passo. O tempo não espera, e a vida também não. Comente, avance e comece agora.